Oi, gente, então, nesse vídeo eu vou falar sobre déficit de atenção e como eu descobri na minha filha Maria. Eu engravidei da Maria. Na gestação eu tive pré-eclâmpsia, no final da minha gestação, e tive a depressão. Nos 2 últimos meses de gestação, e assim que eu ganhei a Maria. Então eu tive uma super proteção. Amamentei a Maria até mais ou menos 1 ano de idade, com a ajuda, né, da minha ex-sogra. Eu consegui tirar o peito, porque era uma dependência dela, e daí eu descobri que a Maria tinha intolerância à lactose e alergia alimentar. Nisso, com 1 ano e 4 meses, mais ou menos, a gente veio para Malta e as coisas se agravaram, né? Porque eu precisava ir no médico e não falava inglês, então como é que eu ia saber que ele estava falando para mim que ela tinha talvez uma crise de alergia, alguma coisa desse sentido? Então eu não conseguia entender, eu não conseguia falar, uma confusão. Aí, no meu 2º ano de Malta, eu entrei para fazer um curso de inglês e assim eu coloquei a Maria numa play school, que é tipo uma creche. Claro que ela não ia todos os dias, mas ela ia um dia ou outro, ficava por umas 2, 3 horinhas só para ter contato com outras crianças. Dentro dessa escola, ela teve contato com a dona da escola, que era cubana. Então a dona da escola falava espanhol, italiano, maltês e inglês. Dentro disso tudo, a Maria teve uma mistura de língua, porque eu estava fazendo curso de inglês para poder entender, né, o que estava acontecendo, para poder falar, e a Maria estava aprendendo outros idiomas, mas o problema que ela já tinha, não sabia o que estava acontecendo. Então eu tirei a Maria da escolinha, da play school, e decidi colocar a Maria já no jardim, porque aqui em Malta se inicia o jardim, a pré-escola, com 3 anos. Então, com 4 vai para o pré e com 5 anos já inicia na primeira série, já correndo, né, a grade escolar. Daí, quando ela entrou pro jardim, já antes de começar a alfabetização, número, etc., eu conheci uma professora excelente que me ajudou muito nessa época e que ali eu já comecei a notar algumas dificuldades, porque ela bloqueou. Maria já não falava mais nada. Então, com 2 anos e meio para 3 anos, a Maria não falava nem mamãe, nem papai, nem água, nem nada. E aquilo ali me deu um choque, porque o que aconteceu? Aí comecei a ir em pediatra, comecei a ir no médico da família, no GP, né, que aqui a gente tem o GP. E daí eu comecei a conversar com eles e eles falaram, Bruna, calma, porque, né, vocês são estrangeiros, a língua que predomina é a língua de vocês, o português. Então aqui ela se expõe, né, a vários outros idiomas, o que pode ser que dê um trevo na cabecinha dela, porque ela está aprendendo agora as palavras e daí de repente ela aprendeu uma língua e agora já está aprendendo outra. Então ela bloqueou. O que é normal. Na época, o diagnóstico era normal. E aí, claro, fiz o tratamento com as alergias dela, porque o país não tinha tanta estrutura na época para isso, mas eu consegui me virar, consegui fazer os tratamentos possíveis aqui, porque como eu já mencionei, o sistema de saúde, ele é bom e ele está se desenvolvendo também com os anos. Então, mas eu consegui, na época eu consegui, com o pouco que eu tinha, eu consegui curar a minha filha. E aí, nesse meio tempo, a Maria foi pro jardim, a Maria foi pro pré. Quando chegou no pré, eu comecei a notar que a Maria não gostava de ir para a escola, sabe? Ela não curtia ir para a escola. E eu notava que muita coisa acontecia na escola, tipo, a Maria ia, eu acho que eu comprava material escolar para a Maria, acho que mais de umas 10 vezes por ano, assim, sabe? Então, aquilo ali já me dava uma coisa, sabe? O lanche da Maria, eu sempre colocava o lanchinho da Maria, eu chegava na escola, a Maria não comia. E eu dizia, mas por que tu não come, minha filha? Ah, não, mamãe, porque minha amiguinha quer. Tá, tudo bem, você pode dividir com a sua amiguinha, não tem problema, mas você tem que comer também, né? Você troca o lanchinho, mas não... Aliás, trocar o lanchinho era expressamente proibido porque ela era alérgica, mas ela podia dividir o lanche dela, ela só não podia pegar de outras crianças porque eu precisava saber o que ela estava comendo durante o dia. Então, retornando. E aí, dentro disso tudo, a gente tentou fazer uma limpeza dela, porque a gente saiu uma temporada, a gente foi morar no Líbano, então eu tirei ela da escola, daqui de Malta, a gente foi pro Líbano, lá no Líbano eu não coloquei ela para estudar nada,
E ela, normal, foi uma criança normal, assim, sabe? Não via nada. E ela já estava começando a falar algumas palavras. Ela falava em inglês, ela falava em português. E ali eu já falava inglês, então eu já conseguia dar uma, né, uma ajuda nela. Só que eu notava que ela tinha dificuldade. Vamos supor, um quebra-cabeça, mesmo que seja no iPad, quando eu sentava com ela não tinha paciência. Ela olhava pra mim como se aquilo ali tivesse, assim, algo muito difícil. Às vezes o quebra-cabeça tinha 4 peças desmembradas para colocar juntas. E aquilo ali era uma dificuldade para ela. Brinquedo era impossível manter organizado. Cantar, dançar era uma coisa que ela sempre fez desde pequena, mas ela perdia os limites. Maria era uma criança muito calma e de repente com seus 3 anos de idade, né, quando nessa época que a gente estava fora de Malta, que a gente foi pro Líbano nessa temporada, eu percebi que era uma criança que eu não podia mais deixar ali, porque eu não podia confiar, porque ela já estava começando a ficar hiperativa. Então eu tinha que ficar 100% com o olho nela, assim, sabe? Porque num piscar de olho ela saía, ela corria. Eu perdia ela. Aquilo ali começou a ficar na minha cabeça e eu comecei a pesquisar. Eu falei, será que a minha filha é autista? Será que a minha filha tem isso? Será que a minha filha tem aquilo? Comecei a... N perguntas, sabe, na minha cabeça. Falei, não, talvez seja a língua mesmo, eu que estou botando coisa na minha cabeça e perdi a noite de sono procurando no Google, etc e tal. Fui pro Brasil, cheguei no Brasil e coloquei ela numa escola normal, ano letivo normal, e a Maria foi bem, mas não foi 100%. Mas ela foi bem, porque a gente fala o português normal e a Maria convivia com o português e já conversava com a gente. Mas não era um desenvolvimento, sabe? Eu via que ela trocava palavras, tipo o B pelo P, o B pelo D, ou algumas palavras às vezes com o mesmo sentido, sabe? Ela distorcia muito. E daí eu achava que é porque, mais uma vez, a língua, porque talvez ela estivesse pensando em inglês e traduzindo para português, então ela fazia essas confusões. Na verdade não era, mas eu não sabia até então. E aí chegou a vez de eu retornar para Malta, do Brasil para Malta. Então eu fui para o Líbano, Brasil, tentei limpar a Maria e vim para Malta achando que realmente era parte de língua, né? De cultura, de diferente nacionalidade, que a nossa língua era mãe, português, e acabou e era isso que ela tinha. Errado. Porque quando eu comecei o ano letivo com ela, eu tinha uma professora, né, que eu não me esqueço até hoje dela, hoje ela não leciona mais, mas ela foi a grande chave para tudo, porque ela já era uma senhora. E ela começou a perceber a Maria. E a Maria aqui, ela sempre foi no colégio público, desde a primeira série dela. Então, assim, no colégio público você tem todos os tipos de classes, né? E algumas das crianças da sala da Maria, em especial nesse ano, não tinham às vezes condições de trazer lanchinho para a escola. Então eu sempre mandava lanchinho a mais, ou às vezes a professora até pedia, assim, sabe, para os pais ajudarem a mandar espantes, que é tipo croissant, tipo Ana Maria, sabe, do Brasil, esses bolinhos, esses negocinhos assim. Então a gente mandava isso. E eu via que a Maria perdia o lanche e, mais uma vez, o material escolar. Então assim, beleza, é barato, gente, mas eu comprava, tipo, acho que umas 15 vezes por ano material para ela, entendeu? Durante esse período. E aí teve um dia que a professora me chamou e falou, Bruna, vem cá. Sentou comigo e falou, olha só, tem alguma coisa errada, eu acho que seria legal você levar a Maria num fonoaudiólogo, né, ou talvez, né, num neuro, para dar uma avaliada. Porque tem algumas coisas que não estão se encaixando. O tempo dela de ela entender, o tempo dela de ela fazer, o tempo dela de ela prestar atenção. A Maria tá aqui, eu tô falando com a sala e a Maria tá no mundo da lua. E aí o que ela me falou que a Maria tinha dentro da sala de aula, eu percebi que em casa era assim. Porque tipo, eu falava pra ela, Maria, não faz isso porque é perigoso. A Maria fazia. E aí aquilo ali começou na minha cabeça. Eu falei, e agora o que eu vou fazer? E agora o que eu vou fazer? E dentro desse período era a fase da Tinkerbell, da Sininho. E ela era louca pela Sininho. E a Sininho, ela jogava um pozinho assim e queria sair voando. E eu morava no último andar. Então, aquilo ali, tipo, eu comecei a entrar em pânico, porque ela dizia assim, mãe, eu vou jogar o pozinho. Eu dizia, tu não vai jogar pozinho nenhuma, minha filha, porque tu não pode. Mas ela queria jogar o pozinho e ela achava que ela voava. Então, imagina, eu trancava as janelas, porque eu ficava apavorada, sabe? Eu não deixava nem ela dormir no outro quarto, porque eu tinha medo. Ela acordava de madrugada, ela conversava, ela andava na casa. Então, assim,
normal, como se ela tivesse acordado, mas ela estava dormindo. Ela tinha essas reações. Então eu sentei com o pediatra novamente e falei, olha só, doutor, nossa, a gente já está aqui já há uns 3 anos e meio, quase 4 anos, alguma coisa está errada, né? Eu preciso ir mais a fundo. Então começou o procedimento, né, de procurar os médicos especialistas para ver o que era que a Maria tinha, qual era a dificuldade que a Maria tinha. E aí eu passei por uma bateria de mais ou menos 5 médicos num centro que tem aqui chamado CDU, aqui em Malta, que é um centro para crianças. E ali eles fazem todos os tipos de testes possíveis. Então eu passei pelo neuro, pelo psicólogo, pelo psiquiatra, pelo fisioterapeuta, pelo dentista, mais alguns outros médicos que agora eu não me recordo o nome. E eu fiz uma bateria de exame. Resultado. O teste com o psicólogo demorou em torno de mais ou menos 1h30 dentro de uma sala e tudo que ela fazia era contado. Tudo que ela fazia tinha cor, tudo que ela fazia tinha sentido. E aí a doutora, ela perguntava, né, fazia as perguntas em inglês para Maria, algumas a Maria respondia, algumas ela pedia para eu traduzir para Maria, porque a Maria dava a entender pela forma que ela olhava que ela não entendia. Porém, ela não entendia nem em português e nem em inglês. Vamos supor, que é super comum. Maria, o que o carteiro faz? Né? O carteiro entrega a carta. Maria não sabia. Maria, o que é um bombeiro? Ela não sabia. O fogo é perigoso? Para ela, não. Entendeu? Então, ela não tinha o sentido, o quão perigoso podia ser um fogo, o quão perigoso podia ser ela pular de uma janela, o quão perigoso era ela atravessar uma rua. Ela não tinha esse sentido, sabe, das coisas. E ali a psicóloga foi fazendo. Então teve o tempo, teve tudo, tal, saiu o resultado. O resultado saiu que a Maria tinha déficit de atenção. Foi difícil? Foi. Para mim foi devastador, assim, né? Porque acho que o sentimento de uma mãe que descobre que o filho tem déficit de atenção é como se você entendesse que tudo que você está fazendo não é que não tenha... Nossa. Não é que não tenha sentido, sabe? Mas você começa a entender que não é que ela não quer te entender, que não é que ela não quer fazer aquilo que você está fazendo, mas é que na cabecinha dela aquilo ali trabalha de forma contrária. E que realmente, talvez para ela, quando fala que está bagunçado ou que ela esqueceu, realmente ela não lembra. Porque na cabecinha dela trabalha de forma contrária. Então foi 1 ano ali, 1 ano não, foi mais ou menos em torno de uns 3 meses para eu diagnosticar, 3 meses para eu concluir o diagnóstico e daí então começar a tentar tratar. Dentro desse começar o tratamento, eu não tive apoio de ninguém, porque a maior parte das pessoas que se aproximaram de mim, que não sabiam o que eu estava passando com ela, diziam que eu era louca, que eu não tinha paciência, que era normal porque ela era uma criança, mas era difícil porque eu sabia que ela esquecia tudo que eu dizia para ela, ela esquecia. Então, sabe, qual seria o futuro da minha filha nessa época? E foi difícil, então eu passei noites em claras para entender, eu passei noites em claras procurando, passei noites em claras procurando outras mães que passaram pelo mesmo problema que eu, porque, beleza, na época eu cuidava de crianças que tinham autismo, mas a minha filha não era autista, então não era a mesma patologia. E eu cuidava de outras crianças talvez que tinham depressão, mas a minha filha não tinha depressão até então. Então eu cuidava de outras crianças que tinham outros problemas, mas nada relacionado com a minha filha. Então eu nunca tive contato com esse tipo de problema, nem sabia que existia, eu vim saber com a minha filha. E aí nesse meio tempo eu descobri que por hoje é só, no próximo vídeo eu vou contar mais. Se você gostou, curtiu, por favor acompanhe, né? Dá o like lá, curte, subscreve e me acompanha. Até o próximo vídeo.